O cenário impressiona. A estiagem que castiga o sul do Brasil traz à tona imagens vistas pela última vez em 1979. Agora, em 2020, é possível ver as ruínas da usina de Salto Grande do Iguaçu, entre os municípios de Cruz Machado e Bituruna, no sul do Paraná. Ela demorou 12 anos para ser construída e funcionou apenas entre os anos de 1969 e o início da década de 80. Em 79, foi construída a usina Bento Munhoz da Rocha Neto, a usina Foz do Areia. A água foi represada e as ruínas de Salto Grande do Iguaçu ficaram embaixo d'água. Com a estiagem, o nível do lago está 30 metros abaixo do normal, que são 742 metros acima do nível do mar. Atualmente, ele está com 710 metros. Mas essa não é a menor medição. Em 2014, o nível chegou a 706 metros. Ao longo da história, foram registrados vários períodos sem chuvas na região. Esse fenômeno tem relação direta com o nível do rio. Para o jornalista e conhecedor do Rio Iguaçu, Dago Eu, o que chama a atenção neste momento é o longo período de duração da estiagem. Muita pouca chuva. Muita pouca chuva. Nós já tivemos assim, também durante um período extremamente longo, mas essa vez ele é show o nosso momento, porque nós chegamos em União da Vitória no nível mínimo do Iguaçu em praticamente 90 anos. As ruínas da usina da Cachoeira do Palmital, em Cruz Machado, também podem ser vistas devido à estiagem. Construída em 1926, foi a primeira a produzir energia elétrica para a região. A falta de chuva praticamente secou um dos cartões postais do município de Porto Vitória, que fica a 25 quilômetros de União da Vitória. Em alguns pontos é possível atravessar o leito do rio apenas caminhando sobre as pedras. O Rio Iguaçu corta o estado do Paraná com seus 1.320 quilômetros de extensão. Ele é um dos cartões postais de União da Vitória. Normalmente é lembrado em enchentes ou estiagens. Mas o período de níveis baixos chama a atenção. O 1,29 m registrado por várias horas do dia 8 de maio foi a medição mais baixa da história do rio até o fechamento da reportagem. A Sanepar não considera que o município corre risco de desabastecimento. Segundo o Bolívar Menuncin Júnior, gerente regional da companhia, o volume de água de 55 mil litros por segundo é suficiente para abastecer os reservatórios. Mas em caso de piora nesse cenário, a empresa já considera algumas possibilidades. Teria que abastecer com caminhão-pipa, né? Só que o abastecimento com caminhão-pipa, para as pessoas terem uma ideia, é o seguinte: um caminhão grande, ele consegue carregar 25 mil litros. A nossa comunidade aqui, União da Vitória e Porto União, consome por dia, nesta época do ano, em torno de 16 milhões de litros. Então a gente não conseguiria abastecer com um caminhão. O que seria feito? Priorizando postos de saúde, né, instalações públicas e a água para consumo mesmo, para beber. O CIMEPAR, Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, divulgou no dia 7 de maio um alerta de que a estiagem deve se estender até o mês de setembro. Com isso, o tão aguardado período chuvoso deve ser raro de acontecer. E as chuvas esparsas dificultam a mudança no nível do Rio Iguaçu. Na verdade, o que a gente precisaria era uma chuva constante por alguns dias, né? Não precisa ter um volume muito alto, porque o que a gente tem observado são pancadas de chuvas, às vezes com um volume bastante alto, né? 50 milímetros, 80 milímetros, mas é uma pancada que você concentra em 2, 3 horas. Isso só faz lavar a rua e cai na galeria pluvial, vem para o rio e do rio vai embora. A água não fica parada, ela está passando. Então o ideal seria uma chuva que persistisse por uns 2 ou 3 dias com um volume razoável.
Diante desse panorama e sem previsão de chuvas significativas para a região, o governo do estado do Paraná divulgou um decreto de situação de emergência hídrica por 180 dias. O decreto regulamenta que empresas de água que atuam no estado possam adotar medidas de racionamento, equilibrando a distribuição entre todos os consumidores e regiões. O Paraná vive a pior estiagem desde que o CIMEPAR começou a monitorar as condições do tempo em 1997. Diante de tudo isso, temos um fato: o Rio Iguaçu é lembrado em suas mudanças drásticas, seja entre a estiagem ou as cheias. Porque a água é um problema para nós do União da Vitória e Porto União. A água do Iguaçu só nos causa transtorno. Para uma meia dúzia é uma atividade de lazer, para outra meia dúzia é uma atividade esportiva, pesca, barco, essa coisa arada toda. Mas assim, a água em todos os lugares é um problema. Na propriedade, a água só passa, ela só vai. Sabe como? Águas. Então, nós temos essa coisa ruim, essa impressão de que a água, de fato, não serve para nada. Mas é o contrário. A água é uma bênção, a água é uma riqueza. E nós estamos agora, gradativamente, cuidando dos aspectos da enchente. Temos esse tipo de atividade que pode trazer uma nova vida e interesse para o rio. Colecionador de segredos e histórias em suas águas, o Rio Iguaçu nos agracia com sua beleza. E como diz um antigo provérbio popular, só percebemos o valor da água depois que a fonte seca.